povo de Deus. Hoje nós celebramos o terceiro domingo do mês. E no terceiro domingo do mês, já sabemos, faz parte da nossa família dizimista as crianças também. É o domingo da esperança dos pequeninos que trazem a sua carta, o seu dízimo, a sua obra de arte para Deus. Pequeninos para Deus. Então hoje é um dia especial, um domingo especial, porque é o domingo do dízimo mirim, dos dizimistas mirins. Hoje nós estamos celebrando então o quarto domingo do Advento e por isso acendemos a quarta e última vela da coroa do Advento. Esta vela representa um tudo ou nada. Ou você se prepara para a festa do Natal ser santa e bem vivida, ou então nada, nem preparada, nem vivida e nem celebrada. Cuidado, porque o maior perigo que pode existir em nossa vida é você passar pelo Natal e o Natal não passar por você. Para isso que existe Advento. Por isso acendemos a última vela. E a última vela tem validade, ela dura a semana inteira, porque representa o último domingo que começa hoje. Mas adentra na semana, não a semana toda, mas ainda alguns dias no início da semana, está valendo o quarto domingo do Advento e o último domingo de preparação. Faça aí a sua avaliação, prepare-se para bem celebrar, porque até então o que tudo indica, apesar que tudo pode acontecer, nós vamos ter a honra de celebrar esse Natal. Digo isso porque a gente pode morrer antes do Natal, isso pode acontecer. Mas o que tudo indica, quem aqui está tem tudo para celebrar esse Natal. E você não sabe se terá outros, a verdade é essa. Então celebre bem, essa é a grande chance. Nós também precisamos entender que a primeira leitura mostra quando o profeta diz que a virgem dará à luz um filho. E o Evangelho nos mostra que a promessa foi cumprida. E tudo que foi dito agora faz sentido, foi cumprido. Deus cumpre a sua palavra. Gosto de falar isso sempre porque o nosso mundo está em crise. E qual crise? A crise da palavra. Porque a palavra hoje vale muito pouco. Saudosos são os momentos que no passado grandes homens faziam seus negócios com a palavra. Mas que garantia o Senhor me dá? A minha palavra. E existem homens que são assim ainda, raros, mas sim, dou a minha palavra. Mas a palavra hoje vale pouco. Até no casamento as pessoas dizem uma coisa hoje, amanhã diz outra. Ama hoje, odeia amanhã. Diz uma coisa hoje, pensa outra amanhã. Tem uma ideia agora, tem outra amanhã. A palavra vale pouco hoje, mas não para Deus. Deus cumpre a sua palavra. Deus faz parte da nossa história, entrou na nossa história. E o que nós temos que aprender é que Deus tem um plano para nós. E a maior tragédia do ser humano é fazer planos sem Deus. Deus tem planos para nós e nem sempre nós temos planos para Ele. Às vezes Deus está na nossa agenda bem exprimida no finalzinho, se der tempo. Errado. Deus é o primeiro em tudo. Deus deve ser prioridade em tudo porque Ele tem planos para nós. E o plano de Deus é um plano real, verdadeiro. E Deus entra então na nossa história através de um homem e uma mulher com rosto, carne, história. Gente como a gente, José e Maria. E Deus precisou dos dois. Não foi só de Maria, precisou de José também. E o interessante é que hoje, como nós vimos, Deus escolhe pessoas que não são estranhas, esquisitas, mas como a gente, no seu dia a dia. Começamos a aprender muito com o José, porque é interessante que se você observar, José não fala uma palavra na Bíblia, e não era mudo. Que sabedoria as pessoas que falam pouco e faz tudo. Que falam menos, como diz a avó, que matraca menos, menos tagarela. Porque tem gente que é tagarela demais, fala demais e não faz nada. Engraçado que, interessante que São José não fala nada, mas faz o que tem que fazer. Sempre assim, no seu silêncio e na sua sabedoria. Já dizia vovó, essa é famosa essa vovó, né? Já dizia vovó que as mulheres não são todas, está gravando, daqui a pouco fica ofendido, o povo hoje tudo fica ofendido, mas tudo bem. Não são todas, mas você sabe disso. Tem algumas mulheres que falam demais por excelência.
E a ponto de dizer, a vovó falava que elas falam para o cotovelo. Imagina os cotovelos falando. Uma mulher que fala demais, tagarela, tem gente que fala tanto que não consegue nem dar intervalo, de tanto que fala. Parece estar narrando um jogo de futebol. Mas dizia a vovó que existe uma desgraça maior. Quando um homem resolve falar mais que uma mulher, Deus me livre e guarde. Esse é do pior tipo, falador e fofoqueiro, futriqueiro. Esse tipo de gente não ajuda ninguém, nem a mulher, nem o homem. Homens e mulheres, mais velhos ou mais novos, que são tagarela, que fala demais. E tudo que vê vai julgar de qualquer jeito. Eu adoraria ver hoje. Eu queria ver uma cena que nem essa na boca de muita gente hoje. Pensa que nós somos santos? Na boca do povão hoje, de algumas pessoas tagarelas, o que seria dito? Ih, tá aí a santinha, o que deu? Grávida, vem com essa aí, barriga desse tamanho. Olha o que deu José, olha o tamanho do chifre que levou. Essa é a linguagem. Olha o José bobão, tá vendo? Dormiu, bobeou, dançou. Essa linguagem seria utilizada hoje. Sim, tem pessoas que são desse nível. Tá vendo Maria lá dentro da igreja? Olha o que adianta, lá dentro da igreja tá os pior. Olha lá a santinha, olha o jeito que tá. Olha o que aconteceu. Vem falar em nome de Deus, seria disso para pior. Disso para pior. Nós falamos, não, como assim? Disso para pior, dentro da igreja. E isso ainda acontece hoje. As pessoas veem uma coisa e julgam o que elas querem. Fala para o cotovelo. Se tem uma pessoa perto de mim, tem caso. Se tem um problema, tem rolo. Está com alguém, tem problema. Está com o outro, tem problema também. Tem que ser um ser esquisito. É uma sociedade perigosa. Fala-se muito, fala demais, sem saber o que está falando. Você não sabe, não conhece a história. Até então, o que você vê, não antecipe as coisas. Não julgue o que você não sabe. Não julgue pelas aparências. Adoraria ver a cena de hoje, Maria passando o que ela ia passar hoje. O que ia ter de gente falando pelos cotovelos. Agora, interessante que José é um homem de Deus, mas é humano. E por um momento ele não entendeu. E acho justo, porque ele não foi tagarela, não defamou Maria, não fez showzinho. Mas José teve dúvida, porque é pedir demais para ele, mesmo sendo homem de Deus, ela apareceu grávida. É um mistério de Deus, e o mistério de Deus ele tem que explicar. Se ele não explica, a gente não entende. Mas Deus explica os mistérios dele para quem é dele. Então o que acontece com José? Ficou magoado, talvez decepcionado, e talvez no primeiro momento se sentiu traído. Mas o tamanho de José é gigante, por isso que eu falo. O problema não é a traição, o problema é você diminuir-se diante da traição. José por um momento imaginou que poderia ter sido traído, mas ele foi tão gigante. Primeiro, José magoado, pensando que foi traído, não deu showzinho, não pegou revólver, não vai matar ninguém, vou dar tiro, sei o quê, vou lá, mato os dois na hora, comigo é a honra. Não tem nada de honra não, isso é coisa de gente boba. Honra é você erguer a cabeça e seguir a sua história. O que José ia fazer? Ir embora, simplesmente, sem falatório. Mesmo sentindo que foi traído, pensou em proteger Maria. Por quê? Porque ao ir em silêncio, para variar, em silêncio de novo, José é espetacular. Ele resolveu deixar Maria em silêncio. Para quê? Porque se ele denunciasse Maria, a pedra ia comer na cabeça. Ela seria apedrejada, porque naquela sociedade machista como hoje, a mulher não podia cometer adultério, o homem podia, à vontade, é só homem. Hipocrisia. A mulher não, a mulher era crime. A mulher era crime, o homem não. Então se ele falasse para a sociedade que aquele filho não era dele, ela seria apedrejada. E mesmo ele achando que ela tinha o enganado, ele quis partir, deixando ele com a fama de ruim, porque todo mundo ia dizer, esse José não presta, engravidou a moça e fugiu. Ele estava pensando ainda em protegê-la. Mas Maria não precisa de proteção, porque ela é honesta e Deus a protege. E depois que José não precisou ir embora, porque Deus esclareceu tudo. Eu costumo dizer uma coisa linda, o que Deus bagunça, Deus resolve. E só é santo aquele que tem a vida bagunçada por Deus. Porque quando a gente vai criando a nossa vida quadradinha, igual água parada que fede, Deus chega e mexe. Deus tem que bagunçar a nossa vida para a nossa vida melhorar. E Deus bagunçou a vida de José, bagunçou a vida de Maria e resolveu o problema. Quando José, naquela bagunça toda, humano, pensou em ir embora, Deus foi lá, mandou o anjo explicar José. Uma vez então que José entendeu tudo,
Mais uma vez, o que José faz quando ele acorda? Continua em silêncio e fez conforme o anjo mandou. Ponto final. Aceitou a sua esposa e deu um nome para Jesus, porque naquela sociedade uma mulher não poderia dar nome para o seu filho, precisava do marido. E José então assume Jesus como dele. Grande homem. Deus bagunça, Deus organiza. Quando a vida vai ficando quadrada, Deus tem que bagunçar e a gente tem que aceitar, porque a vida melhora. Então aí vem o fruto desse amor se chama Jesus, o Emanuel. Aí vem um outro problema. O jeito que Deus quis vir ao mundo. A nossa religião cristã é uma religião que declara o que nenhuma outra religião no mundo tem coragem de falar. Que Deus se rebaixou. A verdade é que Deus não quis ficar acima de todos, mas abaixo de todos. Essa é a verdade. Isso mostra o presépio. Tanto é que Jesus, sendo rei, lavou os pés. Deus quis ficar abaixo de todos para sustentar todos, não quis ficar acima. É poderoso. E sabe aonde está a maior beleza de Deus? Ao se rebaixar, não perdeu a autonomia. Ao se rebaixar, não perdeu o poder. Ao se rebaixar, não perdeu a majestade. Rei é quem sabe servir. E isso bagunça a vida de algumas pessoas que preferem, sobretudo essa sociedade, prefere que Deus fique engaiolado lá em cima. Que Deus fique engaiolado e que Deus seja um bruxo, um mago, um feiticeiro com a varinha, resolvi seu problema. Senhor, estou com um problema aqui, resolveu. Senhor, estou com a doença, te curei. Tem pessoas que querem um bruxo, um mágico, um feiticeiro, não querem Deus que ama. Tem pessoas que não se interessam num Deus companheiro. O que é companheiro? Companes vem de companheiro que partilha o pão. Mas a fé cristã mostra que Deus desceu para fazer companhia. Mas tem pessoas que acham absurdamente a companhia de Deus pouco. Não quero a companhia de Deus, eu quero que Ele resolva. Minha mãe morreu, ressuscita logo para mim. Eu estou doente, cura eu logo. Eu estou com problema de emprego, me dá um emprego. Tem pessoas que desprezam a presença de Deus por causa dos seus interesses mesquinhos. Ou você se converte ou você nunca será cristão de verdade. A maior beleza da fé cristã católica é que Deus se faz companhia do seu lado, te acompanha. Deus conosco, um Deus que come na sua mesa, que dorme na sua cama, que mora na sua casa e que entra em você. Religião nenhuma no mundo tem coragem de falar isso. E nós acreditamos nisso. A beleza de um Deus Emanuel conosco. É preciso se abrir, quebrar os quadrinhos, quebrar as gaiolas. Deus não tem gaiola. Deus não fica trancado lá em cima. Deus desce para nos ensinar a ser gente. E sabe por que tem tanta desgraça no mundo? Porque os homens e mulheres têm mania de ser deuses. E lá no paraíso essa história não deu certo. Você viu o que aconteceu com Adão e Eva? Desgraça. Porque o homem não é mini Deus. E sem Deus não é nada. E por isso Deus Emanuel desce para fazer companhia para você, para te ensinar a ser gente. Precisou um ser divino te ensinar a ser humano. Porque por conta própria a gente não dá conta, a gente engole um ou outro, compete e destrói o outro. Então um ser divino se encarnou para te ensinar a ser gente. Isso é a beleza da fé cristã. É abraçar a fé cristã, é abraçar um Cristo, um Senhor que vive com você. Guarde isso. Para você ser verdadeiramente cristão, você tem que guardar a verdadeira beleza da fé. A fé cristã nos ensina isso. Basta a companhia de Deus na nossa vida. Aconteça o que acontecer, basta a companhia de Deus para você andar de cabeça erguida. Porque Deus é o único que caminha com você na alegria, na saúde, na tristeza, na doença, todos os dias da nossa vida.